Lobo em pele de cordeiro. Tiroteio em Phoenix, Arizona, 2005. Uma cidade ensolarada, vibrante, cheia de movimento e vida, mas que, de repente, mergulhou em um clima de medo e silêncio. O motivo? Um atirador misterioso que passou a rondar as ruas, escolhendo suas vítimas de forma brutal e quase sempre sem motivo aparente. A cada ataque, a sensação era a mesma. Ninguém estava seguro. Homens, mulheres, jovens ou idosos. Qualquer pessoa podia ser a próxima. O que mais assustava era a maneira como o criminoso agia. Ele aparecia do nada, disparava contra desconhecidos e desaparecia sem deixar rastros. Era como se a própria sombra da cidade tivesse ganhado vida e decidido caçar os inocentes. No começo, os investigadores acreditavam que poderia ser apenas uma série de crimes isolados. Mas logo perceberam que havia algo maior em curso. Os ataques tinham um padrão, uma assinatura. Balas do mesmo calibre, testemunhos descrevendo um homem que parecia agir com calma, quase frieza, e uma sequência de assassinatos que não deixava dúvidas. Phoenix estava diante de um atirador em série. A mídia rapidamente apelidou o criminoso de o Atirador de Phoenix, e o apelido se espalhou como fogo. Os jornais estampavam manchetes, os noticiários abriam espaço todos os dias para novos relatos, e os moradores da cidade viviam com medo de sair de casa. As ruas ficavam mais vazias à noite. Pais evitavam deixar os filhos sozinhos, e a polícia se via diante de uma caçada que parecia impossível. Enquanto isso, o atirador parecia se alimentar do pânico. Atacava em diferentes bairros, em diferentes horários, sempre de forma imprevisível. Esse jogo de gato e rato com as autoridades aumentava ainda mais a tensão. Mas quem era esse homem? E como conseguia se esconder tão bem, vivendo no meio da cidade sem levantar suspeitas? Foi apenas depois de meses de investigação que as peças começaram a se encaixar. Os policiais descobriram que o criminoso levava uma vida aparentemente normal. Ele trabalhava, tinha conhecidos e se misturava com a população como se fosse apenas mais um rosto anônimo em Phoenix. Mas por trás dessa fachada comum escondia-se um predador. Imagens inéditas e testemunhos revelaram mais tarde como era a vida desse homem. Um indivíduo com comportamento instável, histórico de violência e uma mente perturbada. Ele não apenas planejava seus ataques, como parecia sentir prazer em observar o medo que provocava. Cada disparo era um lembrete cruel de que a cidade estava sob seu controle. Quando a polícia finalmente conseguiu localizá-lo, a tensão chegou ao ápice. A caçada terminou em uma operação arriscada, onde não havia espaço para erros. Depois de dias de vigilância, rastreamento e cruzamento de informações, as autoridades cercaram o criminoso e, enfim, conseguiram prender o homem que havia aterrorizado Phoenix. A cidade respirou aliviada, mas as cicatrizes ficaram. Famílias perderam entes queridos, sobreviventes carregaram traumas, e a lembrança daqueles meses de terror nunca mais foi apagada da memória coletiva. O episódio do tiroteio em Phoenix não foi apenas um caso policial. Foi um lembrete doloroso de como, em meio ao cotidiano mais comum, pode surgir um verdadeiro monstro. Um homem que parecia invisível, mas que deixou uma marca de sangue e medo nas ruas de uma cidade inteira. E a pergunta que ecoa até hoje é: como alguém assim consegue viver tanto tempo à vista de todos, sem ser descoberto? Esse é o mistério por trás do Atirador de Phoenix. Uma história real, assustadora e perturbadora. Deixe sua opinião nos comentários. E não esqueça de se inscrever no canal Mistérios Contados para acompanhar mais histórias como esta.